Olá pessoal, eu sou o Sérgio. Nesse vídeo eu vou continuar falando sobre reprodução, mais especificamente sobre os principais métodos anticoncepcionais. Lembrando que esse vídeo é uma continuação de uma série de vídeos que fizemos com base no capítulo 12 do livro didático Biologia Hoje para o primeiro ano. Algumas imagens foram retiradas do livro e as outras que são de fontes externas estão devidamente referenciadas. Prosseguindo então, o que são os métodos anticoncepcionais? Como o próprio nome diz, são maneiras de se evitar a concepção, ou seja, a gravidez. É importante ressaltar que para utilizar alguns desses métodos é necessário uma consulta prévia com um médico ou outro profissional da saúde, para que seja utilizado da maneira correta e não correr algum possível risco para a saúde, beleza? A gente começa falando então das camisinhas, que estão entre os métodos mais eficientes, e além de evitar a gravidez indesejada, elas ainda protegem contra doenças sexualmente transmissíveis. A camisinha, então, creio que todo mundo já conheça. Ela é uma membrana fina de borracha, muitas vezes de látex, que vai envolver o pênis ou cobrir o interior da vagina, dependendo de qual das duas você estiver utilizando. E ela vai evitar o contato com as secreções liberadas no ato sexual, como o esperma e as próprias secreções vaginais. A camisinha masculina é essa aqui. Ela precisa ser colocada com atenção, porque apesar de parecer fácil, tem muita gente que coloca errado. E o uso incorreto pode fazer com que ela se rasgue ou que o esperma acabe vazando também. Então a gente tem que seguir corretamente as instruções de uso. Ela deve ser colocada no momento em que o pênis estiver ereto. A pontinha da camisinha deve ser apertada para não ficar nenhum ar lá dentro, porque o esperma vai ficar nessa parte. Se tiver ar, ele pode acabar vazando. Depois de colocar, é só desenrolar até a base do pênis, como mostra na imagem. Depois do ato sexual, a camisinha tem que ser retirada com o pênis ainda duro, senão você corre o risco de que a camisinha se solte ou fique presa na vagina. E aí depois você joga no lixo. Um detalhe importante, a camisinha já vem com uma certa lubrificação, mas se for utilizado algum outro tipo de produto para lubrificar, é importante que seja um produto à base de água, pois alguns lubrificantes à base de óleo podem fazer com que a camisinha se rasgue. E além do lubrificante também, a camisinha pode ser utilizada com espermicidas para aumentar ainda mais a eficiência anticoncepcional. Aqui na camisinha feminina, que é um pouco menos conhecida para a maioria das pessoas, ela também vai funcionar de um modo semelhante à camisinha masculina. A diferença é que vai ser um tubo que se encaixa na parte de dentro da vagina. Ela deve ser colocada também antes da relação sexual, o que pode ser eventualmente uma vantagem, porque você não precisa parar para colocar. E ela também tem a forma correta de ser colocada. Então, primeiramente, deve-se dobrar o anel interno dela, como mostrado na figura, inserir até o final da vagina. O anel externo deve ficar para fora. E depois do ato sexual, esse anel externo tem que ser torcido e aí, então, a camisinha vai ser retirada. Isso é feito para que o esperma que está contido ali dentro não vaze. Importante dizer também que tanto a camisinha masculina como a feminina não devem ser reutilizadas, obviamente, e você deve optar por utilizar uma ou outra de cada vez. A utilização das duas ao mesmo tempo pode fazer com que elas grudem e saiam do lugar, ou elas podem se rasgar também. Uma outra medida que temos aqui é o método de abstinência periódica, que vai seguir o ciclo menstrual da mulher. Ou seja, naqueles períodos que a mulher estiver fértil, a relação sexual será evitada. Nesses dias em azul aqui. Como o ciclo pode variar de uma mulher para outra, é importante monitorar a temperatura corporal, porque na época da ovulação a temperatura chega a aumentar cerca de meio grau, e também observar o aspecto da secreção vaginal, que fica semelhante a uma clara de ovo nesse período fértil. Esse método é um método pouco eficiente, porque ele exige bastante disciplina e ainda assim pode não funcionar muito bem,
porque o nosso corpo ele não é uma máquina. Então, de um ciclo para outro, pode ocorrer alguma variação e a pessoa pode acabar se enganando e tendo a relação num período que ela está até fértil. Então, é preciso ter atenção. Aqui nós temos os métodos hormonais, que costumam ser bem eficazes também. E é importante consultar o médico antes para que ele indique qual anticoncepcional vai ser utilizado, porque existem alguns tipos diferentes. Como exemplo, nós temos aqui as pílulas anticoncepcionais, que são basicamente hormônios. A gente pode classificar essas pílulas em dois tipos: as pílulas combinadas, que possuem geralmente dois tipos de hormônios, e as mini pílulas, que possuem um hormônio semelhante à progesterona. Ela é menos eficiente do que a pílula combinada, mas funciona bem. Ela vai ser mais indicada para mulheres que têm algum problema ou contraindicação da outra pílula e também para mulheres que possam estar amamentando. Como que a pílula vai funcionar então? Ela vai meio que enganar o organismo. Vocês podem reparar aqui que no ciclo menstrual normal existem picos de hormônios. Ao administrar a pílula, você mantém os níveis de progesterona e estrogênio altos aqui. Mantém eles constantes. Esses hormônios nesses níveis vão inibir a produção de FSH e de LH, que são os hormônios que causam o amadurecimento dos folículos ovarianos e, consequentemente, a liberação do ovócito. Aqui tem outros exemplos de métodos hormonais também, que vão agir de maneira similar às pílulas, mas que tem uma vantagem sobre elas, porque você não precisa tomar todos os dias e correr o risco de esquecer. A injeção de hormônios aqui, ela pode ser aplicada uma vez ao mês ou a cada 2 ou 3 meses. O adesivo transdérmico, ele vai liberar hormônios através da pele e deve ser trocado semanalmente. E tem também aqui os implantes, que são basicamente um tubo de plástico que é implantado abaixo da pele e ele vai liberando hormônios com o tempo. Eles podem durar cerca de 3 anos. Então é uma boa alternativa para quem gosta de uma coisa mais duradoura. Aqui o DIU, dispositivo intrauterino, é uma outra forma de contracepção. Ele é geralmente uma peça de plástico revestida com cobre e vai ser colocado no interior do útero. O cobre vai agir matando boa parte dos espermatozoides e impedindo também que eles cheguem ao ovócito. Esse objeto também impede que o ovócito se implante no útero em último caso. Por conta de ser um mecanismo mais invasivo, pode ser que ocorra alguma cólica ou sangramento, além também do risco de infecções. Por isso que é necessário consultar um médico regularmente quando optar por utilizar esse mecanismo, e lembrando também que ele deve ser colocado e retirado pelo próprio médico. O diafragma, outro anticoncepcional clássico também, é um tampão de borracha que vai ser colocado aqui na entrada do útero e vai barrar os espermatozoides. Ele deve ser colocado antes da relação sexual e é importante lubrificar o diafragma com espermicida para aumentar a eficácia dele. Uma vantagem é que ele pode ser reutilizado. E para usar o diafragma, é necessário também consultar um médico antes, porque ele vai determinar o tamanho correto da peça e auxiliar sobre a maneira correta de colocá-lo. Ele é menos eficiente porque ele exige um pouco de prática, de modo que ele pode ser colocado de maneira incorreta ou mesmo sair do lugar durante o ato sexual. A mulher deve retirá-lo pelo menos 6 horas após o ato sexual e não deve deixar por mais de um dia para não haver risco de infecções. Nós temos aqui também técnicas mais permanentes, que são as técnicas de esterilização. No caso das mulheres, é a laqueadura tubária, que consiste em fazer um corte aqui nas tubas uterinas e depois amarrar as pontas, de modo que a passagem fica bloqueada. Dessa forma, os espermatozoides não conseguem ter acesso ao ovócito e o ovócito também não consegue chegar até o útero. Já a esterilização masculina é a vasectomia, que possui um procedimento semelhante. Aqui no caso são cortados os canais deferentes, de modo que vai interromper o caminho dos espermatozoides até a próstata. O sêmen vai continuar sendo produzido, mas não vai haver espermatozoides nele. Esse procedimento é menos invasivo do que a laqueadura tubária,
porque é feito apenas um pequeno corte na bolsa escrotal, enquanto que no caso da mulher é necessária uma abertura na parede abdominal para acessar as tubas. De modo também que, se a pessoa se arrepender, é mais fácil fazer uma cirurgia de reversão no caso do homem do que da mulher. Bom, pessoal, nós chegamos ao fim aqui do vídeo. Eu agradeço a quem assistiu até aqui e espero que vocês tenham gostado. Aqui tem algumas referências que foram utilizadas, principalmente de imagens.